João capítulo 4, versículo 1 diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado de viagem, assentara Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Amados irmãos, nesta noite, a mensagem que eu quero compartilhar com os irmãos é a seguinte: um encontro inevitável. Um encontro inevitável. Meus amados irmãos e amigos, estudar na Bíblia os encontros e as conversas que Jesus teve com as pessoas durante o seu ministério aqui na terra, isso é algo encantador, porque esses encontros revelam a sensibilidade de Jesus para com as pessoas necessitadas. Esses diálogos também podemos ver neles as soluções divinas para as mais profundas necessidades da alma humana. João, aqui no seu evangelho, ele registra várias conversas que Jesus teve aqui no seu ministério terreno. Se voltarmos um pouco aí no próprio evangelho de João, no capítulo 3, Jesus encontrou-se à noite com Nicodemos.
Aqui no capítulo 4, Jesus encontrou-se ao meio-dia com uma mulher samaritana. Foram dois encontros bem diferentes. Um à noite, outro ao meio-dia. Mas também ele se encontra-se com um homem chamado Nicodemos, um judeu de boa reputação moral e de elevada posição social em Israel. Mas também o texto aqui nos mostra, João aqui nos mostra no capítulo 4, Jesus se encontrando com uma mulher sem nome, samaritana, de péssima reputação moral e de baixa condição social. No entanto, as Escrituras nos mostram que Jesus salvou a ambos. Salvou a Nicodemos e também salvou esta mulher samaritana. Isso nos prova que ninguém é tão pecador que não possa ser salvo pela graça de Deus. O encontro de Jesus com esta mulher samaritana é um encontro de Jesus, o Salvador, com uma mulher pecadora que precisava de salvação. E neste encontro aqui de Jesus, podemos ver alguns princípios da doutrina da salvação. E nesta noite, amados irmãos e amigos, eu quero pelo menos extrair duas verdades para as nossas vidas, com base nesse texto que nós acabamos de ler nesta noite. A primeira delas é que a salvação é uma iniciativa divina. Veja aí o que é que diz o texto, versículo 4 ao versículo de número 7. Vou ler do versículo 1 até o versículo 7, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. E cansado de viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou seja, meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água, e disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Amados irmãos, nós podemos ver aqui esta primeira verdade, que a salvação é uma iniciativa divina. Podemos ver que Jesus é quem vai ao encontro daquela mulher pecadora. E podemos crer pela providência divina que aquele encontro já estava nos planos de Deus. Jesus tinha que passar ali na terra dos samaritanos. O versículo 4 ele é bem claro, quando diz: E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Mostrando-nos, amados irmãos, que aquele encontro já estava nos planos de Deus. Jesus é quem vai ao encontro daquela mulher pecadora. E ele vai
ao encontro de pecadores que aparentemente parece que são encontros casuais, mas que na verdade tudo já está na agenda de Deus. Aquele encontro com aquela mulher samaritana não foi por acaso, porque para Deus não existe acaso, existe sim algo providencial que Deus já está agendado em seus planos eternos. E Deus é tão maravilhoso que Ele prepara o cenário para se encontrar conosco. Amados irmãos, parece um encontro estranho se encontrar com uma mulher samaritana ao meio-dia. Que hora, que lugar para evangelizar alguém? Mas os planos de Deus são assim. Deus é quem toma a iniciativa para salvar o pecador. E uma das coisas que nos mostra também esse texto é que Deus, Ele não faz acepção também de pessoas. Podemos ver aí no versículo 9 em diante, que a mulher samaritana lhe disse: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque sabemos que os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Amados irmãos, Jesus, ele vai ao encontro daquela mulher, mostrando-nos também que ele não faz acepção de pessoas. Jesus supera todas as barreiras para salvar qualquer pecador. Jesus, ao conversar com aquela mulher, a mulher apresenta-lhe algumas barreiras, mas Jesus apresenta àquela mulher a salvação. Quais foram as barreiras que Jesus superou para salvar aquela mulher pecadora? Primeiramente, a barreira racial. Judeus e samaritanos não se davam bem. Mas também Jesus superou a barreira sexual, homem e mulher. Mas também a barreira moral. Jesus é o Messias, o Santo de Deus, mas aquela mulher é pecadora. Mas Jesus, para salvar aquela mulher pecadora, Ele quebra todas as barreiras, mostrando-nos que quando Deus toma a iniciativa de salvar alguém, nos mostra que Deus, Ele não faz acepção de pessoas. E Jesus continua a conversa com aquela mulher, e assim como o ser humano precisa do ar, do alimento e da água para viver, Jesus sabe que o ser humano precisa de satisfação espiritual para que possa satisfazer os anseios da alma. E Jesus sabia que aquela mulher necessitava disso. E Jesus vai, pouco a pouco, mostrando àquela mulher que a alma dela precisava ser satisfeita por algo não humano,
mas algo divino. Veja o que é que diz aí o versículo 13 e ao versículo 15. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Jesus sabe, amados irmãos, que todos nós, seres humanos, há uma necessidade na nossa alma que precisa ser satisfeita. E só Jesus pode trazer satisfação para a alma humana. Porque o homem sem Jesus, ele está em trevas. O homem sem Jesus, ele não se alimenta espiritualmente. O homem sem Jesus está com sede. E João, amados irmãos, aqui no seu evangelho também, ele nos mostra primeiramente que Jesus, ele é a luz da vida, que o homem sem ele está cego, está andando em trevas. Voltem um pouco aí, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 4 e o versículo 5. João inicia o seu evangelho mostrando aqui que Jesus é o Verbo de Deus, é a palavra de Deus encarnada. E no versículo 4 ele diz, se referindo a Jesus: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, amados, o homem precisa da luz, e essa luz se chama o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o homem sem Jesus, ele anda nas trevas. Abram comigo também aí, João capítulo 8. João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Então, amados, você quer andar na luz? Se volte para Jesus. Senão, você continuará nas trevas. E aquela mulher estava em densas trevas, mas a luz chegou até aquela mulher. Mas Jesus também, João fala aqui no capítulo 6, versículo 48, que Ele é o pão da vida. Abram aí, amados irmãos, João capítulo 6, versículo 48. João 6, 48. Eu sou o pão da vida. E o versículo 35 também. Declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porque Jesus, Ele há de saciar a nossa fome espiritual. O homem é necessitado, primeiramente, da luz, porque ele está em trevas. Ele precisa receber o alimento do céu,
o pão espiritual que desceu do céu, que é Jesus Cristo, e ele precisa também de Jesus Cristo, porque ele é a água da vida. Ele é a palavra de Deus encarnada. Abram aí, João 7. Versículo 37 e o 38. Que diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não lhe fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, amados irmãos, Jesus exclama para o pecador: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Seremos uma fonte a jorrar por toda a eternidade, porque receberemos o Santo Espírito de Deus, que é o selo da segurança e da vida eterna. O homem necessita, a sua alma necessita ou precisa ser satisfeita, e só Jesus Cristo satisfaz a alma do homem, e a alma do homem é satisfeita quando ele tem um encontro com Jesus Cristo. Resplandecerá a luz de Cristo na vida dele. Deus o alimentará com o pão do céu, que o próprio Jesus Cristo é a palavra de Deus encarnada, e Jesus dará a ele de beber a água da vida, que é a sua palavra. Mas o texto aqui nos mostra, amados irmãos, para que isso aconteça, a salvação ela é recebida pela fé, a qual é produzida pelo ouvir a palavra de Deus. E aquela mulher, ela ouviu de Jesus Cristo e recebeu pela fé a salvação de Jesus Cristo. Veja o que é que diz aí o versículo 19. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Ela reconheceu que as palavras de Jesus eram verdadeiras. Mas Jesus, antes que ela chegasse a dizer: vejo que tu és profeta, Jesus instruiu aquela mulher na palavra, e gradativamente ela vai conhecendo quem é Jesus Cristo. Se os irmãos observarem, no versículo 9, ela reconheceu que Jesus era um judeu. Depois, no versículo 12, ela reconheceu que Jesus era maior que Jacó. E quando chega aqui no versículo 19, ela reconhece que Jesus é um profeta. No versículo 25 e 26, ela vai reconhecer que Jesus é o Messias prometido, porque o próprio Jesus há de se revelar para aquela mulher. Veja o que é que diz aí o versículo 25 e o 26 do capítulo 4. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas.
Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Sou eu o Messias. Você quer mais provas do que isso? E aí, amados irmãos, Jesus conversa com aquela mulher. Mas antes de chegar esta conclusão aqui da mulher e Jesus se manifestar, se revelar àquela mulher, Jesus confrontou o pecado daquela mulher. Jesus ensinou aquela mulher acerca da adoração verdadeira e ensinou aquela mulher a combater os conflitos religiosos que ela tinha. Veja em primeiro lugar como foi que Jesus evangelizou essa mulher. Primeiramente, no versículo 15, ela pede a Jesus que dê da água que Jesus prometeu a ela. E Jesus disse no versículo 16: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Então, amados irmãos, em primeiro lugar, Jesus confrontou o pecado daquela mulher. Aquela mulher vivia uma vida devassa. Será que Jesus não sabia? Sabia sim, mas queria ouvir da boca daquela mulher se ela mesma estava querendo beber da fonte da água da vida. E Jesus confronta aquela mulher com os seus pecados. Bem disseste a verdade, porque 5 maridos já tiveste, e esse com que você está, ele não é seu marido. É isso, amados irmãos, quando estamos diante da luz que é Jesus Cristo, nada pode ficar escondido. Aquela mulher não suportou ali as palavras de Jesus, ela se quebrantou, ela falou a verdade, que ela não tinha marido, já havia tido 5, e o que ela estava naquele momento não era o seu marido. Mas Jesus também ensina aquela mulher acerca da adoração verdadeira. Versículo 20 em diante. No versículo 19, ela reconhece que Jesus é profeta. Nossos pais adoravam neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde deve se adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, olha o que Jesus disse, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para os seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, Jesus ensinou aquela mulher acerca também da verdadeira adoração, combatendo os conflitos religiosos que aquela mulher tinha na sua mente. E depois Jesus se apresenta como o Messias. Eu sei, versículo 25 que nós lemos, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou o Messias, eu sou a salvação, eu sou o Rei de Israel. As Escrituras falam ao meu respeito. Então, amados irmãos, a mulher ficou sabendo que, ou melhor, ela já sabia que o Messias viria,
e revelaria os segredos dos corações dos humanos. Neste momento, a mulher creu em Jesus Cristo e foi convertida pelo Espírito Santo. Mas, pastor, como é que o senhor pode dizer que aquela mulher foi convertida pelo Espírito Santo? Veja o que é que diz aí o versículo 39, do mesmo capítulo 4. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecessem com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Esta é a primeira verdade que brota numa alma que é salva por Jesus Cristo. É apresentar Jesus Cristo a todos aqueles que lhe vier na sua vida. Aquela mulher não perdeu tempo, saiu alegre, porque ter ouvido que Jesus era o Messias, que Ele era o Salvador, e Ele disse: eu não posso ficar com essa verdade somente para mim, eu tenho que anunciar aos samaritanos. E aquela mulher foi e testemunhou de Jesus Cristo. É maravilhoso, amados irmãos. E no versículo 28 diz que aquela mulher deixou o cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Então, amados, o cântaro aqui abandonado indica que a mulher abandonou tudo aquilo que estava fazendo naquele momento para se agarrar, para se apegar ao Cristo agora, que era o seu Salvador. Isso nos ensina uma grande verdade. A salvação deve ser compartilhada por quem a recebe. A mulher foi e evangelizou toda aquela cidade, trouxe pessoas para ouvirem de Jesus. Ela testemunhou da sua fé na sua cidade e impactou toda a cidade. E Jesus veio lá para os samaritanos também o conhecer. Então, amados, aprendamos em primeiro lugar esta verdade nesse texto, nesta noite. A salvação é uma iniciativa divina. E para todos aqueles que não creram ainda em Jesus Cristo, você está ouvindo esta mensagem, é porque Deus é quem está tomando a iniciativa, mostrando que Jesus, Ele é o Senhor e Salvador, e fora dele não há salvação para o pecador. Porque Ele é a luz, porque Ele é o pão que alimenta a nossa alma, Ele é a água que sacia a nossa sede, a sede da nossa alma. Então, volte-se para Jesus, corra para Jesus, você ainda que não teve um encontro com Jesus. Da mesma forma, Jesus está falando por intermédio da sua palavra nesta noite, que você precisa ter este mesmo encontro com Ele, se apegar a Ele e viver tão somente para Ele. Deixar a sua antiga vida, o seu velho cântaro, e seguir a Jesus Cristo. A salvação é uma iniciativa divina. Mas em segundo lugar, eu quero rapidamente trazer outra verdade para as nossas vidas. E a segunda verdade
é para nós que fazemos parte da igreja. Jesus nos ensina acerca da obra missionária que foi entregue à igreja. Versículo 31 ao 38, que diz assim: Neste interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: Ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. O ceifeiro recebe desde já a recompensa e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro, pois no caso é verdadeiro o ditado: um é o semeador e outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Amados irmãos, os discípulos aqui estavam retornando da cidade. Estavam retornando com a comida. E ficaram admirados porque Jesus tinha conversado com uma mulher samaritana. Ou estava conversando com uma mulher samaritana. Quando a mulher foi embora, no versículo 31, ele disse: Mestre, come agora. E Jesus responde para eles: Uma comida eu tenho para comer, que vós não conheceis. Está aí no versículo 32. Os discípulos não entenderam. E Jesus vai explicar que evangelizar pessoas com o objetivo de salvá-las era o que satisfazia a sua alma. Jesus se saciava em realizar a obra de Deus. Versículo 34. Disse-lhe Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, uma verdade nós não podemos esquecer. A Bíblia diz que Deus enviou Jesus para buscar e salvar o perdido. Mas assim que nós, crentes, convertidos ao Senhor, já experimentamos a salvação, da mesma forma, Deus nos salvou e nos envia para o mundo para salvar pecadores por intermédio da mensagem do Evangelho. Você sabia disso? Você pensa que você foi salvo para ficar de braços cruzados? Deus nos salvou para proclamarmos o Evangelho, para salvarmos almas que estão perdidas. Veja o que Jesus fala lá na oração sacerdotal, lá em João capítulo 17. Não desmarquem aí o texto, abram aí mais adiante. João 17. Versículo 18. No versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Separa, Senhor, na tua verdade, por intermédio da tua palavra, separa estes por quem eu morri, aqueles que creram em mim. Aí no versículo 18 ele diz: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Irmãos,
Deus nos santificou, Deus nos separou para nos enviar ao mundo para proclamarmos esta verdade. E Jesus aqui, no capítulo 4, no restante da conversa com os seus discípulos, Jesus nos ensina algumas lições importantes acerca da obra missionária que foi entregue para a igreja. Primeiro, Jesus vai mostrar a sua urgência, a sua necessidade, a sua natureza e o seu resultado. Em primeiro lugar, a urgência. Jesus, no versículo 35, ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Jesus mostra aqui a urgência da obra missionária. Não é esperarmos, o tempo é agora, é hoje. Não é daqui a 4 meses, mas é agora. Precisamos, amados irmãos, mudar o foco da nossa visão. Vamos olhar para as pessoas que estão perdidas. Jesus nos salva, nos envia a este mundo. É para falarmos da luz que é Jesus para aqueles que estão em trevas. Jesus ensina aqui aos seus discípulos: a urgência é agora, é hoje, não pode esperar, não é daqui a 4 meses. Mas mostra também a necessidade. Os campos já branquejam para a ceifa. Os frutos já estão maduros e precisam ser colhidos. Sabe o que é que Jesus está nos ensinando, amados irmãos? Basta vocês me anunciarem, pregue a minha palavra a tempo e fora de tempo, que virão os frutos. Mas tem que pregar, porque agricultor nenhum colhe sem semear, sem plantar. Temos que levar esta palavra de salvação aos perdidos. Muitas vezes queremos colher onde não semeamos. Como é que pode? Só semearemos, só colheremos se semearmos a boa semente, que é a palavra de Deus. Os campos, como disse Jesus, já branquejam para a ceifa. Preguem a palavra, que vocês verão os frutos. E Jesus vai mostrar a natureza da obra missionária. É semelhante ao plantio e colheita de uma lavoura. E o que é isso? Trata-se de um trabalho árduo e cooperativo de semear e colher. Amados irmãos, quem trabalha na roça sabe. Um agricultor sabe muito bem que é um trabalho árduo, é cooperativo. Ele não faz toda a colheita sozinho, ele não planta sozinho, ele precisa de cooperadores, tanto para semear como também para colher. Por isso precisamos uns dos outros. A natureza da obra missionária que Deus entregou para a igreja é essa. Somos cooperadores de Deus. Somos trabalhadores de Deus. Uns semeiam, outros colhem. Precisamos uns dos outros. E o resultado? Jesus, no versículo 36, diz: o ceifeiro recebe desde já a recompensa, e entesoura o seu fruto para a vida eterna. E dessa arte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. O resultado, amados, é recompensador.
Um semeia, outro colhe, mas todos são recompensados pelo Senhor, porque todos nós herdaremos a vida eterna. Então, amados, que Deus nos ajude, que Deus nos santifique. Nós observamos aqui no Evangelho de João, amados, que Jesus saiu de Jerusalém, passou pela Judéia, foi para Samaria, onde as pessoas reconheceram que Jesus é o Salvador do mundo. Vejam só, amados irmãos, o quanto Jesus nos deixa de ensinamento, o quanto nós precisamos trabalhar na obra do Senhor. E aqui, amados irmãos, eu quero fazer um paralelo de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, que diz: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e em Samaria, e até aos confins da terra. E o que é isso, amados irmãos? As Escrituras é repleta de exemplos que foram deixados por Jesus e pelos seus santos apóstolos. E assim nós, como igreja, que Jesus, os seus santos apóstolos, deram continuidade, deixaram um exemplo para podermos seguir estes exemplos, mostrando-nos que a obra missionária não pode parar. A obra missionária tem que continuar. A obra missionária, ela tem que continuar para a glória de Deus. E finalizo dizendo o seguinte, amados: aprendemos que o prazer e a satisfação de Jesus era fazer a vontade de Deus, levar a palavra de Deus aos perdidos. Mas também, em segundo lugar, aprendemos que a obra de Deus deve ser realizada em cooperação e não por competição. Temos que aprender isso, amados irmãos. A obra de Deus deve ser realizada em cooperação e não por competição. Jesus, amados irmãos, Ele é o próprio Deus. Ele poderia realizar a obra sozinho, mas Ele nos deixou o exemplo que precisamos uns dos outros, de cada um daquele que faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Ninguém está fora. Não deve gerar competição em nosso meio, mas deve gerar cooperação, mutualidade, unidade, para que a obra de Deus frutifique nas nossas vidas e Deus seja glorificado. Jesus preparou 12 apóstolos para dar continuidade à sua obra. E Deus continuou chamando pessoas para pregar o seu santo evangelho, mostrando que o quê? A obra de Deus deve ser realizada em cooperação e não por competição. E em terceiro e último, aprendemos que devemos aproveitar todas as oportunidades para testemunharmos de Jesus Cristo. Aproveitemos, amados irmãos, cada oportunidade que Deus nos dá para falarmos de Jesus. Não fique calado. Se você é um filho ou uma filha de Deus, fale de Jesus para as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus Cristo. Não se envergonhe de Jesus Cristo. Fale de Cristo lá no seu trabalho, lá com os seus vizinhos, onde Deus te mandar. E que Deus nos ajude, e que Deus nos fortaleça,
como igreja do Senhor Jesus Cristo, aplicando assim o exemplo de Jesus para toda a igreja. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém.